A primeira pergunta: é pecado, Levi, fazer tatuagem? Está na Bíblia? A gente gosta de ir para a Bíblia. Está na Bíblia que é pecado fazer tatuagem? Qual seria o pecado de fazer tatuagem? Aí é que eu tô perguntando a você, por isso que eu lhe chamei aqui. Eu também. Se é pecado fazer tatuagem, pode ser. Pode ser pecado fazer tatuagem. A tatuagem em si é pecado? A Bíblia fala sobre isso? Não. Não existe nada na Bíblia que fale nem contra nem a favor da tatuagem. Não existe, não é mencionado na Bíblia. Não é aquele negócio, não matarás e tá lá e a gente vê, né? Não tem. Tem pessoas que usam versículos da Bíblia fora de contexto para defender suas opiniões, o que é algo muito perigoso, né? A gente sabe que a Bíblia não pode ser usada dessa forma. Mas o fazer a tatuagem pode ser pecado. A tatuagem como tema é algo muito polêmico, porque tem pessoas que têm opiniões diferentes sobre isso. E pastores têm opiniões diferentes, pessoas da igreja, né? Mas aí eu botaria essa palavra opinião em negrito, porque é realmente opinião, né? O que é que tornaria uma tatuagem um pecado? O motivo que você está fazendo. Se você tem essa tatuagem, esse objeto como algo muito importante na sua vida, que tome o lugar do que realmente é importante. Se você está fazendo por rebeldia, né? Então pode ser pecado, pode levar a pecar. A tatuagem em si, o objeto tatuagem, é só um enfeite. Da mesma forma que as meninas usam brinco, se maquiam, adereço, né? A diferença é que é permanente, né? Mas tem muita gente que faz aí procedimentos estéticos, né? Que nada mais é para moldar, ficar mais bonita ou se enfeitar de forma estética. E existe um procedimento estético que tu falasse agora, eu me lembrei, que é a da sobrancelha, né? Que geralmente mulheres fazem, né? Elas pintam a sobrancelha. Fazem a sobrancelha de tatuagem. Não deixa de ser uma tatuagem também, né? Não sei então, se eu tô falando besteira, não. mas não deixa de ser uma tatuagem, né? É porque a tatuagem se tornou um tabu. O nome tatuagem se tornou um tabu. O que eu entendo, porque historicamente, talvez você veja no começo, no surgimento da tatuagem, a relação com pessoas mais baderneiras. Na história, né? A história se você for estudar a história. O que mudou, né? A sociedade muda, os conceitos também. Há aquelas pessoas que não mudam de conceito e ainda estão com essa ideia. Mas ninguém nunca vai ter base bíblica para dizer que a tatuagem, eu falo novamente, o objeto, a tatuagem, é pecado. Né? É questão de opinião. E aí, a opinião é o que você falou. Na opinião a gente tem que colocar sublinhar, colocar um negrito, porque é opinião, né? E é feito você falou, né? A Bíblia deve ser nossa regra de fé e de prática, né? Então tudo que eu creio e a forma que eu vivo deve ser baseado na Bíblia. Então eu pego todas essas opiniões que todo mundo tem sobre tudo e vou para a Bíblia, né? O que é que a Bíblia diz sobre isso? E aí a partir daí eu procuro viver o que a Bíblia fala, né? É claro que deve haver um bom senso em tudo que a gente faz, né? Há questões que vai além. Então o meu conselho é que a pessoa avalie se realmente vale a pena fazer a tatuagem, por que ela quer fazer, né? Qual é o motivo? Se ela está colocando essa tatuagem num pedestal, feito você falou, se isso é mais importante, por exemplo, se eu não fizer uma tatuagem, eu não sou feliz na minha vida. Opa, peraí. Exatamente. Tem alguma coisa aí, né, que a tatuagem aí parece, é um pecado, né, que está, né, realmente mais, né, sendo mais importante do que, né? Agora, para deixar claro, se alguém tem uma opinião a favor ou contra, a gente não está aqui para ferir a opinião daquelas pessoas, que tem gente que é a favor fortemente, tem gente que é contra a tatuagem. O que a gente está conversando vamos falar sobre Bíblia, né? Porque a opinião você pode ter, eu não gosto, é a opinião da pessoa, eu não gosto, Exatamente. não acho bonito, não é uma coisa que eu faria.
Então, é a opinião dela, ela tá certa, é a opinião dela. Mas a partir do momento que uma pessoa chega e faz, olha, isso aqui é pecado, Ou você não é crente porque está fazendo. ou Aí você é mais não perigoso. é crente, aí a gente tem que ter um certo cuidado, né? E em relação a isso, Levi, como é que fica aquela questão de dizer assim, não podemos escandalizar alguém da igreja e tal, um irmão que lhe vê com uma tatuagem e tal, como é que fica essa questão? Porque eu já me deparei com isso. Mas se você fizer isso e o irmão vê você ou com uma tatuagem ou fazendo alguma coisa que não seja isso, ele pode se escandalizar e você vai estar pecando. Como é que funciona isso? Assim... O interessante é a gente entender o que é escandalizar. Porque se for por essa linha de raciocínio, tudo que eu fizer pode escandalizar alguém. Vou pro cinema, a pessoa não gosta, né? Exatamente. Eu não vou saber o que é que vai estar escandalizando a outra pessoa, porque tudo que eu fizer pode ter alguém que seja contra. E aí eu vou dizer, estou escandalizado, né? O escândalo, levar a pessoa a tropeçar, tem muito a ver com a fé que essa pessoa tem. Então, se a minha atitude leva a pessoa se a minha atitude abala a fé de outra pessoa, então aí é o escândalo, né? A outra pessoa vai deixar de ter fé em Deus por causa da minha atitude. Não é questão de opinião. Então, por exemplo, nós temos no meio cristão igrejas que aceitam que a mulher use calça e outras igrejas que não aceitam. Então, a igreja onde é aceitável a mulher usar calça, as mulheres usam calça, não deixam de usar, mesmo sabendo que isso pode, aí eu boto entre aspas, escandalizar outra igreja. Entendi. Por quê? Porque escândalo não é isso, não é questão de opinião. É justamente a minha atitude vai levar a outra pessoa a deixar de ter fé em Deus, a duvidar de Deus, entendeu? Então, esse título aí, essa palavra escandalizar, está sendo pregado de forma diferente, para defender a opinião. Para defender a opinião, isso é agora, né?